Bem-vindos a mais um café terapêutico. Hoje nós vamos estar falando um tema especialmente para o Dia das Crianças. A rotina como aliada na construção. Estaremos com a nossa convidada Yara Rodrigues e comigo, Junília Medeiros e Maiana Galvão. Bom dia, meninas, bem-vindas. Bom dia! Bem-vinda! Bem-vindos, bem-vindas! Bom dia a todos! Bem-vindos! Bem-vindos a mais um café terapêutico. Bem-vinda, Maiana, bem-vinda, Yara. Obrigada. Bom, gente, eu sou a Maiana, falo de Ipatinga e ultimamente eu estou trabalhando como criadora de conteúdo e vamos aí estar batendo um bate-papo com vocês. Bacana! Yara, bem-vinda! A Yara agora, né, Maiana, vai ser uma colaboradora, vai fazer parte da nossa bancada aí do Café Terapêutico. Exatamente. Yara, fala um pouquinho de você. Obrigada, meninas. Sou a Yara Rodrigues, sou psicóloga formada há 17 anos e com algumas especializações aí que no decorrer do nosso café terapêutico eu apresento para vocês. Mas hoje, né, em especial, aí eu vou contar um pouco da minha experiência nesses 18 anos, né, lecionando como professora. Então, hoje meus colegas estão todos acompanhando aí. Espero, né, rapidamente aí atender algumas questões que a gente vivencia em sala de aula. Bacana. Exatamente. E hoje a gente vai estar falando, como a Ju já apresentou o tema, a rotina como aliada na construção dos limites. E quando a gente fala de limites e rotinas, remete a imposição, rigidez, autoridade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre limites, rotinas e pontuar que dar limites não é ser autoritário. Explicar como uma rotina bem estruturada pode ser benéfico para todos os membros da família e principalmente para as crianças. E a Yara e a Junília hoje vão falar um pouco sobre a importância de ajudar a criança a entender os limites e fazer com que a criança faça parte da rotina em casa, não é verdade? Isso, legal, Maiana. E não só as crianças, né? Os adolescentes também. Acredito que deva ter muitos pais nos assistindo, né? Que são pais já de adolescentes. Então, Yara, fique à vontade aí. Obrigada. Falando um pouquinho de limites, né? Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, meninas, falando sobre essa construção, né? Como que era essa construção de limites antigamente? Então, tem muitos casos, né, que os pais, os avós relatam na sala de aula aquela estrutura rígida, né, de sentar, acompanhar o professor que era o mestre, aquele que tinha todo o poder, o conhecimento. Então, essa condição, né, dos antepassados, lá dos avós, muitos pais vivenciaram de que criança não tinha, né, o que querer. Então, quantos de nós, né, já ouvimos, ou até dos nossos pais, ou nós, né, para quem é de 1970 e bolinha, como eu, essa rigidez da área da educação. Então, o professor, né, naquela postura, né, rígido, que, né, todo sentado, né, de frente, enfileirados. Então, essa rigidez na educação, ela passou por um processo de transformação, né, que hoje a gente vê professores, né, acompanha os educadores formando semicírculos, né, para interagir com o seu aluno. Então, voltando um pouquinho nessa educação, essa rigidez, onde nós ouvíamos, né, criança não tem o que querer, né, eu sou o seu pai, eu sou sua mãe, eu é que mando em você. Então,
ao longo do tempo, né, essa formatação de educação e de disciplina, ela foi, né, perdendo, caindo, caindo, caindo. Então, a gente saiu de um extremo de educação, né? Em pleno século XX, houve um boom desses pais que cresceram com essa educação rígida, né? Passaram a fazer o quê? Com meu filho vai ser tudo diferente, né? Então, assim, Muito, não... às vezes a gente que já foi o filho, fala, não, quando eu for pai, quando eu for mãe, vou fazer diferente. Não vou fazer igual o meu pai fazia comigo. Não vou fazer igual minha mãe fazia comigo. A gente ouve muito isso, né? Exato. Mas aí o porquê que eu apresento, né? O como era essa rigidez e como nós estamos hoje. Então, de um extremo, passamos para outro. Então, os pais, né, começaram a ter essa relação com o filho de amigo, né? Então, lá nada podia. Hoje, né, meninas? Tudo Verdade. pode. Como Então, se tivesse perdido um equilíbrio, né? De exato. repente tem aí uma mistura de liberdade que se confunde com uma libertinagem e os pais ficam nesse meio, né? Não vou reproduzir ou repetir, né, o que os meus pais fizeram comigo, mas acaba passando para um outro extremo. Não acha esse equilíbrio. Então, eles têm dificuldades, o que antigamente era um não com frequência e sem justificativa. Então, eu posso ir na casa do amiguinho? Não. Mas por quê? Eu disse não. Ou então era, né, eu sou o seu pai, estou dizendo não. Agora, né, nós vemos o contrário. Então, os pais com essa dificuldade, ou porque eles estão num polo que é o sim, permite-se, né, tudo, viver tudo, experimentar tudo, sem esse equilíbrio, e aí a frase, né, sem limites, ou o pai começa a procurar, né, nós no atendimento no clínico, não sei o que eu faço, né, ele não escuta o meu não. Então a pessoa tem essa dificuldade de dizer, os pais, né, sim, né, e não. Não sabem, né, essa diferença. Não sabe até Então, o momento, né, Yara? Eu escuto muito isso no consultório. Eu tenho muitos pacientes que vêm muito com essa aflição, né, Junília? Eu estou com meu filho adolescente, eu estou com meu filho criança e eu não sei o que fazer. Eu não sei a hora de falar o sim, eu não sei a hora de falar o não. Então, gera até uma aflição, uma angústia muito grande nos pais, né? né, Mas aí que rapidamente. entra o limite. Pode falar. Não, eu passei os olhos aqui, né? Porque eu fico entretida na nossa conversa, mas eu passei os olhos aqui e levantou uma questão interessante, porque muitos pais trabalham. Aí que tá, existe, né, Ju e Mai, a compensação. Sim, Então, eu já estou ausente, né, todo esse período, não estou ao lado do meu filho, acompanhando, e aí quando eu sou recebida, então tudo pode. Então, criança desde pequena que já tem aquela atitude de bater no rosto dos pais, e muitos pais, né, pai, mãe, falam assim, mas eu não vou chamar atenção porque eu já passo tão pouco tempo, né, fora com essa criança, eu não acompanho, então não vou chamar atenção, não vou corrigir, né, não dá limites. Então, é difícil, sim, mas é preciso, né, sempre, né, quando necessário, usar o não. Sempre que sempre é permitido você dizer sim, mas o não sempre quando for necessário. Então, porque o não, né, você passa a essa condição de gerar realmente uma reflexão, mas não sem essa justificativa, né?
não o que acontece com isso se você fizer. Então, tem uma consequência. É o que muitos pais têm essa dificuldade de passar para o seu filho a consequência desses atos. Às vezes na rotina, na correria, não, não e acabou, né? Não. Ou então eu faço, né? Então, já, por isso que eu digo, né? Para entender um pouco de rotina, a gente precisa entender um pouco de limites. Então, a criança, Exatamente. né? A criança, ela precisa entender o significado do sim e do não. Porque aí o que acontece? Vamos, né, pensar daqui a alguns anos, essa criança que ela não ouviu, né, essa condição né, de um limite na vida dela, o que ela pode, o que ela não pode, pensa lá no mercado de trabalho. Né? Não aceita um não. Viram adultos frustrados, né? Pensando lá na frente. Exato. Então, os pais reproduzem, né? Ou eles têm esse hábito de, inconscientemente até, né? Reproduzir, sim, de um outro extremo que os pais fizeram com eles. Então, mesmo que você, né, diga assim, eu não vou reproduzir, você já está reproduzindo. Né? Você já está, porque você não permite que o seu filho, até o seu aluno, né, a estender esse conhecimento e verificar as consequências. Então, por um lado, eu não entendi as consequências das minhas ações, porque eu era frustrada sem entender o porquê. Era tudo não para um método rigoroso, né? Uma Até linha... mesmo, né, Yara, os pais de hoje, a maioria foram as crianças daquela época que você iniciou o nosso café terapêutico, né? Então, assim, esses pais de hoje, o que que eles ouviam? Era só um não. E quando eles resolviam falar, eram punidos. E punidos sem entender. Era sempre no sentido assim: você não me responde, você não pode me responder. E aí o que que acontece? Eles acabam reproduzindo. Então fica aquela marca da época que eu respondia enquanto criança e era repreendida e não compreendida. E aí o que que acontece? Agora gera essa dúvida: se eu falo um não, eu vou causar a mesma dor que me foi causada? E se eu falo um sim, vai ser bom, não vai? E entra exatamente nisso que você falou, essa dificuldade de colocar o limite, né? E, Exatamente. e entra muito no diálogo, explicar para a criança. Eu, como pessoa do senso comum, entra o diálogo. Estou falando sim, explicar por que do sim. Falar não, explicar por que do não. É difícil entrar na cabecinha ainda da criança, né? Pelo menos eu tenho um de 5 aqui. Falar o não, e acaba que eu preciso insistir várias vezes no não, porque não, mas preciso dizer antes de perder a minha paciência, né? Isso é muito importante, porque os pais, eles sempre, né, dizem, os educadores, né, vão concordar comigo, os pais acreditam que a criança não está compreendendo. Então, ele leva, e eu vou pegar um pouco dos meus colegas, né, eles levam para a sala de aula assim, mas ele está aqui só para brincar, profissionais da educação infantil. Né, que é uma das bases da formação. Então, assim, ele está aqui para brincar, porque ele não entende o que ele está fazendo. Então, permite que a criança faça as coisas extrapolando esses limites, porque ela não entende. Então, eu vou corrigir por quê? Então, a Maiana falou uma coisa importantíssima, né? Cansa dizer não? Cansa, mas tem que insistir, porque o não, você está reprovando aquela atitude da criança, e muitas vezes um comportamento que pode gerar, né, um acidente, tem que explicar sim o porquê daquilo, e sempre que necessário, foi a frase que eu coloquei. Então a criança ela tem um aninho, né? E aí ela está ali com risco de levar um tombo, cair de uma cadeira, e aí o pai fala, ai, que bonitinho, né? Tá enfrentando já os seus desafios e permite. Então, assim, não, isso é perigoso, né? Então, o que que vai gerar na criança? A compreensão, né, da palavra, né, o vocabulário dela, né,
Não, não é isso. Ela não sabe que o não é uma negação, tal. Ela vai entender pelo tom de voz desse pai. Então, a criança não entende? Claro que ela entende. Então, quando você diz para ela assim, não, é uma coisa. Quando você diz para ela, não, e ainda sorri, né? É outro sentido. Então, a criança, né, quem tem filhos pequenos, quem lida com crianças menores de 5 anos, sabe bem o que eu estou dizendo, né? Ela testa, sempre, né? Então, ela vai dizer, né, Mariana? Bom, minha mãe disse não lá atrás, eu vou tentar mais uma vez, mais duas, e isso chega no nosso limite, de fato. Tem um de O 3 aqui, meu me né? negocia o dia inteiro. Essa semana Para das crianças, ele está Fernando. negociando comigo todos os dias. Mas é necessário você colocar desde pequeno, né? Não. Então, o tom, a firmeza. Pessoal, atenção, vocês não estão criando crianças traumáticas por conta disso. Pelo contrário, né? Vocês estão desenvolvendo nos seus filhos uma autonomia, uma compreensão, até uma personalidade. Vocês estão contribuindo para a personalidade, o desenvolvimento dessa personalidade da criança. Então, entender o que, até onde ela pode ir, respeitar o próximo. Gente, quantos, né, nós vemos hoje que não respeita a palavra, né, que todo mundo usa, mas ninguém sabe o significado, que é a empatia. Ninguém sabe se colocar no lugar do próximo. Sou eu, em primeiro lugar, né? Então, a gente já está vindo de uma geração daqueles pais que foram educados por aqueles pais que viveram aquela represália. Entendeu? Então, a gente está falando, nós estamos falando aqui, né, de fruto já dessa educação dos pais que disseram, eu não vou reproduzir o que meu pai fez comigo. Que é uma criança que não respeita o próximo, uma criança agressiva, né? Que é o benefício dela só. Então, eu não estou, né, Ju, não estou entrando nessa questão de o que a fase egóica, né, egoísta da criança, não é isso. Né? Estou falando nessa questão mesmo de colocar regras, limites nessa fase. E a função da escola, né, dar um alerta para os meus colegas e reforçar o que eles falam para os pais, lá eles vão dar continuidade a esse ensinamento passado pelos pais dentro de casa. Né? A escola, ela não pode, ela não tem, né, tempo hábil para ela ensinar isso para essa criança. Ela vai reproduzir o que os pais estão ensinando em casa. Só que muitas das crianças, elas vão para a escola sem respeitar o não, a professora fala não, eles não respeitam, né? E aí, enfim, né? Não vou mudar o A assunto, gente mas entra em vários assuntos que a gente consegue abordar aqui, né? Esse assunto ele é muito gostoso, assim, no sentido, né, que dá para aprofundar bastante. Mas uma coisa interessante que você colocou é pegando, né, o antigamente e o atualmente, que antes havia, né, uma obediência por medo. Então tinha aquele autoritarismo, né? Então obedecia por medo. E aí o que acontece? Hoje, né, você tem que entender essa diferença. O meu filho vai me respeitar ou ele vai ter medo de mim, igual eu tinha dos meus pais? Né? A diferença é exatamente isso que você colocou, porque há essa diferença de uma postura autoritária e uma postura de autoridade. Né? Quando eu sou autoridade, você chega para o seu filho, fala e explica. Isso não pode por conta desta e desta e desta consequência. Né? Então é diferente daquilo que você trouxe no início. Não porque eu sou seu pai, ponto. Não porque eu sou sua mãe, ponto. Né? Então é muito importante os pais pensar, será que eu estou sendo autoritário ou será que eu estou passando uma imagem de autoridade? Né? Que é onde eu consigo explicar o porquê que aquele não foi necessário naquele momento.
né? Aquele não, ele entrou naquele momento por ser necessário, que é uma coisa que você colocou muito bem. O sim sempre que possível e o não sempre que necessário. Então isso é muito interessante. Pais, os educadores, eles tenham sempre, né, essa consciência da autoridade, de uma postura de autoridade e de autoritarismo. É algo que a gente pode até trazer mais para frente, né? E Exatamente. não é verdade? Então eu só queria fazer esse gancho aí. Eles têm, né, Eu, desculpa, Mariana. não, eu ia fazer um outro comentário aqui do pessoal que está participando aqui. Conclua o seu raciocínio. A preocupação maior desses pais, e nós entendemos, né, Ju, é que a Mariana pode falar até por essa experiência materna, né, que é o medo. Uhum. O que está ali envolvido nessa relação paternal, maternal, é o medo. Sim. Então, o medo de eu, né, afastar esse meu filho, ou o medo até de eu falar não e ter essa postura autoritária. E vamos entender, né, que o ser autoritário é uma atitude que você toma baseada, né, no seu benefício só. Então, você vai fazer porque eu quero que você faça. É para o meu benefício, não é para uma construção, né, da família, para o benefício para o próximo, porque eu disse que é para você fazer. Então, né, quantas de nós já não experimentamos cargos, né, de chefia, nós, né, sendo funcionárias, nessa postura de que não há abertura para discutir. Então, é para benefício daquela pessoa, é figura de, né, uma figura autoritária. Então, a gente precisa trazer mesmo esse conteúdo, né, para as crianças, para o adolescente, explicar, né, o motivo daquilo que é para o bem, não só dele, mas socialmente. Então, a gente constrói até essa questão, né, socialização, o social com a criança, com o adolescente, enfim. Fala, Maiana. Não, o pessoal tá. A Ivone Cirilo fez uma pergunta aqui. O que eu falo com a Isa em relação ao bullying? Talvez hoje a gente não consiga explanar sobre esse assunto hoje, mas é um bom assunto para a gente estar falando nas próximas lives, não é verdade, meninos? Sim, é muito bom. Assunto muito interessante, mas o que pode ser feito, né? Num primeiro momento é conversar, ouvir essa criança, ouvir esse adolescente, né? O que está acontecendo. E é igual a Yara colocou, né? A empatia. Nem todo mundo pratica a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Entender. Mas é um tema excelente para a gente estar trazendo, sim. Bom para trazer. Dentro disso que você fala, Ju, né? Aí, mais uma volta ao passado, né? Os pais com dificuldade de acolher essa criança, muitos dos adultos hoje no processo terapêutico, reconhecem que os pais, né, expressavam o seu amor, a sua afetividade com um bolo, com um prato, mas nunca com um abraço, com um beijo, com sentar no colo. Então, hoje, né, esses pais, eles também têm essa dificuldade de, então eu vou ver meu filho chegar frustrado por conta de alguma coisa que aconteceu na escola, até mesmo processo de bullying, né? Acolher. Pessoal, abrace seu filho, né? Acolhe essa dor do seu filho, né? Me arrepia de ouvir assim, você é homem. Ou então, vai lá. Não pode chorar. Ou então, assim, vai lá e bate. Então, né, gente, acolhe. Isso não é uma maneira de acolhimento. Então, acolhe, né? Veio com uma nota baixa da escola, acolhe, não compara com vocês. Então, assim, eu também tinha essa dificuldade de matemática. Né? Eu também tinha. Então, você tem igual eu. Né? Eu também tinha essa dificuldade de língua portuguesa. Acolhe. É difícil, vamos estudar, vamos manter. Aí entra, né, nessa questão da rotina. Como nós vamos inserir a rotina na vida dessa criança? Então, a criança, ela acorda 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, a criança ela precisa de uma rotina.
Porque se vocês observarem, a rotina, ela nos traz essa questão de limites também. Até onde eu posso executar essa tarefa e a hora que eu tenho para terminar. Então, vamos voltar lá, né? A criança, quando ela vem do hospital, né? O bebê nasceu, tal, ela tem a hora de mamar. Então, isso você já está inserindo na vida dessa criança alguns limites, né? O horário de dormir, o horário de acordar, o horário que, né, da amamentação, o horário do banho. Então, desde lá, precisamos inserir a criança nessa rotina. E aí os pais falam para mim assim, ah, mas meu filho só tem 2 anos de idade, como que ele vai entender inserindo ele na rotina? Filho, é hora de tomar banho, né? Vai conversando com ele, sim, inserindo ele, porque ele faz parte desse grupo familiar. Ele pertence a esse grupo familiar. Então, ele precisa, desde cedo, se sentir pertencente a essa família e verbalizando, ó, vamos tomar banho, vamos escovar os dentes, vamos, né? E como que, né, vocês vão inserindo isso? Então, cada vez mais, naturalmente, explicando. E quando as crianças vão ficando mais adultas, né? Porque hoje é muito cedo, né? Você vai chamando ela para essa proposta. Olha, hoje é o dia das crianças, né? Hoje é um dia livre, mas nós temos, né? O café da manhã, o almoço, banho e a janta, por exemplo, tá? Neste espaço, o que você quer fazer? Ah, eu quero jogar bola no parque. Ah, vamos ver se está um tempo bom para ir lá fora jogar bola. Olha, está chovendo, vamos fazer uma outra proposta? Então, né, vir com esse combinado de inserir ele nessa rotina. Então, olha, você vai levantar, você vai tomar o café da manhã e você vai para a escola. Você já está trabalhando com ele os limites, né? Você vai fazer essa lição tal horário da tarde. Então, a criança que estuda o período da manhã, 3 horas da tarde, ela faz a lição de casa. Após, ela vai ter um lanche, após, ela vai ter o banho. Tem uns quadros, né, de rotina que a gente não vai poder entrar aqui, então essa orientação de pais, professores, né? Estou aberta, então quem precisa, a gente não vai conseguir apresentar, mas quem precisa me procura no particular, eu passo essa orientação para vocês, mas tem quadros de rotina para determinadas idades. Então, crianças muito pequenas, você põe figuras. Então, você pode colocar a figura de um café da manhã, e aí a criança ela vai até lá, ela fala, olha, né, o horário do café da manhã, o horário do café, o horário do TT. Então, assim, e depois, qual é o próximo desenho? Né? Das 9 às 10, sei lá, brincar. Ou então, vamos arrumar sua cama? Precisamos arrumar sua cama. Então, tem o desenho da cama. Para as crianças que já entendem, e muitos professores, abre um parênteses, faz isso em sala de aula, isso é muito enriquecedor. A criança já entra, diminui a ansiedade, tá? Então a criança já fala, ah, hoje tem hora da leitura, ah, hoje nós vamos fazer a contagem, ah, hoje tem parquinho. Ah. Então, assim, criar esse hábito na vida da criança. E isso é muito importante. Então, né, assim como nós tínhamos, né, quem estuda o ensino médio, tem lá a grade, quadro de horários, né, aula de português, de que hora até que hora, de matemática, de física. Então, esse quadro ele pode ser adaptado para as crianças mais novas. Então, quem precisar... Né, o Yara? É um quadro que até os adolescentes fazer, né, escrever mesmo quais são as suas responsabilidades, né, para quais são as suas obrigações. E claro, nesse quadro também vai ter o tempo ali livre, aquele tempo livre que o adolescente, que a criança vai poder escolher o que ela pode fazer. Ah, esse tempo tá livre. Mãe, pai, o que eu faço nesse tempo livre? E aí você pergunta, né? E o que você quer fazer? Quer brincar? Quer passear? O que dá para ser feito, né? Então, assim, até colocando, eu tô vendo aí, pais com guarda compartilhada. Também é um tema muito interessante, mas o que acontece? Se são pais separados, sente, né? Vocês não são mais um casal, mas vocês são pais. Então, quando faz esse compartilhamento, né? Olha, tal dia, tal horário, senta vocês dois, são 2 adultos. Ó, em casa tem esse quadro de rotina. Por favor, vamos seguir, vamos fazer. Se o filho fez algo,
né? E você deu uma certa punição, porque ele sabe, se ele fez algo, ele tem a consequência e ele vai assumir aquela consequência. Informe isso, né, para o pai ou para a mãe que vai pegar na próxima semana, olha, ele ficou de castigo por conta disso, né? Então ele está refletindo a consequência do ato dele. Então é muito importante, quando tem a guarda compartilhada, haver o diálogo, principalmente entre os pais, né? Ter essa conversa. Porque aí é vocês imaginarem que, mesmo que vocês estão separados enquanto casal, vocês são pais, né? Então, muitos adultos às vezes confundem um pouquinho e às vezes quer punir até a criança, né? Ah, sua mãe falou não, então eu vou falar sim. Aí fica aquela competição, né? Ah, seu pai falou não, então eu vou falar sim. E não é isso. Vocês precisam entrar nesse acordo, né? Faz esse quadro de rotinas, passa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não quero. Eu quero ser o pai legal. Eu quero ser a mãe legal. E não é assim. É um adulto que vocês, né? Tem uma pessoa ali, tem um ser ali que precisa de vocês e precisa dessa referência, até mesmo para entender, não, os meus pais são separados, eles não vivem mais enquanto um casal, mas eles são meus pais. Ah, sua mãe deu esse castigo? Deu. Você me libera? Não, não libero, porque você vai respeitar a sua mãe. Ela já me passou o que está acontecendo. Ah, o seu pai deu esse castigo? Você me libera? Não, não libero, porque o seu pai deu esse castigo e ele te explicou e me explicou também o porquê deste castigo. Então, dá para fazer desde que vocês entendam que vocês são pais daquela criança, daquele adolescente, e naquele momento vocês estão conversando enquanto pais e não enquanto casal. Então, isso é muito importante. E é um tema que a gente pode trazer mais aprofundado para um próximo café terapêutico. Não é verdade? Isso mesmo. Yara, bom, o nosso tempo, a gente até extrapolou um pouquinho aí, né, Maiana? É um tema que, se deixar, a gente passa a quarta-feira todinha. As pessoas que estão entrando agora, essa live vai ficar gravada, vai estar no meu Instagram, no meu perfil, vai estar no perfil da Yara, no perfil da Maiana. Acredito, assim, que foi muito enriquecedor esse bate-papo. Espero, né, que tenha dado uma leve clareada aí, né, tenha até levantado algumas questões, se antes não pensava, passar a pensar, a refletir, né. Eu fico também à disposição, né, igual a Yara, precisou, quer alguma orientação, chama no direct, os pais, né, ou os professores que se vejam nessa angústia, precisa de uma ajuda profissional, então pode nos procurar, vai ser um prazer atendê-los e até um próximo café terapêutico. Yara, gratidão por estar aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento e bem-vinda à nossa bancada do café terapêutico. Maiana, nossa comentarista linda aí que pontua sempre. E vamos preparar as pessoas para o próximo café terapêutico, que vai ser a importância da rede de apoio no tratamento do câncer de mama, com a Deise Barros. Vai ser um tema muito legal e espero todos vocês lá. Gente, obrigada. Tenham um ótimo feriado. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Até o tchau. próximo café. Tchau, tchau. Até, tchau.